Aqui no estúdio, a gente vai conversar e debater esse tema com o presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, prefeito de Sobrado, George Coelho. Claro que ele está, como gestor, também preocupado com essa situação. Boa tarde, George, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todo o sistema Correio de Comunicação, programa Correio Debate. Havia um compromisso do relator da reforma para incluir estados e municípios nessa proposta? Claro, dentro da proposta do governo, teria que ser os estados e municípios, até porque a CNM já tinha dado apoio à aprovação da reforma da Previdência, justamente porque estavam incluídos os municípios. E precisamos que esteja essa reforma nos municípios. A gente hoje, como gestor, está sofrendo demais, porque vai chegar ao ponto aí de sequer a gente ter dinheiro para pagar o INSS. Hoje, qual é a realidade dos municípios paraibanos? Hoje temos 70 prefeituras que têm regime próprio no estado da Paraíba. Para você ter uma ideia, se essas 70 prefeituras que têm regime próprio, se for feita a aprovação da PEC como está, sem fazer com que os estados e municípios, principalmente o município, seja incluído, haverá um prejuízo aí no mínimo de 41 bilhões de reais em 4 anos. E aí você faça ao longo de em 4 anos, 750 milhões. Em 4 anos, 750 milhões. E você fala aí mais, no período aí de 20 anos, são 6 bilhões de reais. Quer dizer, é muito dinheiro que os municípios vão ter esse prejuízo. Como é que os municípios hoje vão poder fazer, por exemplo, uma reforma da Previdência no seu município? Não tem condição. Tá. Agora também tem um lado, a questão política. Os deputados federais não querem assumir essa responsabilidade, esse gasto, esse ônus com os servidores, né, com seus eleitores nos municípios, nos estados. Os vereadores também sentem o mesmo e os gestores também, já que para o ano tem eleição, né? Inclusive, você falou uma coisa interessante, para o ano tem eleição municipal. E o que é que vai acontecer? Você acha que um prefeito, né, que esteja em reeleição, ou propriamente até saindo, ou o vereador que esteja lá concorrendo à sua reeleição, vai mexer com algo tão crucial que é o regime de previdência? Porque tem muitos municípios, que têm regime geral e tem muitos municípios que ainda são regime próprio, né? Aí você acha que para o ano vai ter condição de algum município fazer essa interlocução, fazer esse trabalho de fazer essa reforma? E eu digo mais, a capacidade técnica do município de fazer essa reforma, como é que seria? Como é que você vai ter condição de fazer com que aquilo seja o melhor para o seu município? Eu acho que está sendo equivocada essa decisão do Congresso. A FAMUP já fez uma carta aos parlamentares paraibanos, dando total apoio para que eles coloquem essa questão, que coloquem de volta essa aprovação dos municípios. A gente apoia os parlamentares, porque isso tem que ser de todos. A gente não tem que deixar só para um, não. Eu acho que nesse momento a gente tem que se unir, claro, com a devida preocupação de a gente também tirar os pontos críticos. Tem pontos críticos também dentro da reforma que, em destaque, pode ser votado lá na Câmara de Deputados e modificado. Isso eu acho que é o pensamento de todos. Deve haver uma mobilização através da Confederação Nacional dos Municípios. Aliás, a FAMUP parece que está encaminhando uma carta para os 15 integrantes da bancada federal, pedindo uma solução para esse caso. Exatamente. Estamos enviando a carta para todos os 15 parlamentares, os 3 senadores e os 12 deputados federais, pedindo para que eles tenham essa condição de também conclamar lá dentro do Congresso Nacional para que essa reforma seja incluída no município. Inclusive, a CNM está trabalhando já hoje, tendo reunião em Brasília, para que a gente seja incluído na reforma da Previdência. Bom, e a atuação da FAMUP, propriamente dita, especificamente, em relação à bancada paraibana? A FAMUP vai reunir a bancada, vai visitar um a um os gabinetes, como é que vai ser essa articulação? Vamos fazer esse trabalho, vamos conversar cada um para dizer nossa preocupação, a preocupação do município, dizer que e mostrar também os dados e os prejuízos que o município vem a ter se não houver essa inclusão nessa reforma. Como eu lhe disse, o prejuízo é enorme. Eu acredito, muitos dos que falam, prevê que em 10 anos há um colapso. Eu digo a você, como gestor que sou de uma cidade pequena, eu acho que em 5 anos já tem um colapso, porque hoje praticamente as prefeituras, dia 10, o FPM é zerado para descontar o previdenciário. E aí vai começar a zerar no dia 20 e vai começar a zerar também no dia 30. E aí, você sabe que uma prefeitura não só funciona com esse custeio. A prefeitura tem saúde, tem educação e tem um custeio para poder dar conta. Os 223 municípios, aí nós temos aí alguns que têm uma realidade bem específica,
que são os que foram criados depois da Constituição de 1988, os emancipados, né? Nós tínhamos 171 municípios, foram emancipados aí outros municípios. Sobrado é um desses novos municípios, que era um antigo distrito de Sapé, que é seu município. Qual é a situação da Previdência de Sobrado? Ele funciona em regime próprio? Como é que Sobrado tem essa relação com os servidores? Sobrado, ele funciona em regime geral. Geral. Em regime geral. Sobrado, ou seja, desconta para o INSS. Desconta. Mas Sobrado também tem um problema de gestões anteriores que não foi digna com o sistema previdenciário. É um município novo e teve também municípios novos como Sobrado que não deve a Previdência. Que os gestores que ali tiveram esse cuidado. Sobrado já tem uma condição de dever ao INSS, mas também Sobrado nos últimos anos tem feito com que essa dívida tenha sido diminuída e também, Hermes, a gente tem hoje, por exemplo, a gente é apto junto ao INSS. Nós temos a nossa certidão é positiva. Conseguiu renegociar a dívida. Renegociar a dívida e também fazer com que a gente pague essa dívida. Essa dívida é cara para a gente pagar e o município sofre muito com isso. Mas dentro das condições do município, a gente tem conseguido fazer com que o município seja adimplente. Só por curiosidade, um município como Sobrado, com esse parcelamento, paga quanto por mês? Em média, quase R$25 mil. Quase R$25 mil só muito dinheiro. Isso a gente está falando de uma dívida passada, né? Passada. Porque tem que fazer o desconto da contribuição atual. A consolidação de toda a dívida e você ainda tem que fazer o desconto atual. Aí isso o município sofre. Em relação aos outros municípios maiores da Paraíba, Sobrado é um município relativamente novo, como a gente já falou aqui. 25 anos. 5 anos. 5 anos? 25. 25 anos. Quer dizer, passaram por lá três prefeitos. Contando com as eleições, três prefeitos. E esses 3 prefeitos, você é o quarto? Sou o terceiro prefeito. O terceiro prefeito. Então, os 2 prefeitos deixaram lá uma dívida já construída. Principalmente a primeira gestão, que praticamente não pagou ao INSS, e a segunda gestão teve que também negociar para poder fazer com que o município funcionasse. Uma situação complicada. Prefeito, a gente está falando aqui dessa situação da Previdência, mas também os municípios. Como é que eles iniciaram aí, estão chegando ao final do primeiro semestre de 2019? A economia dos municípios está tranquila? Não está tranquila. Tivemos queda grande esse mês de junho, tivemos aí um período que sempre, todo ano, tem uma melhora no FPM, tem uma melhora na arrecadação e enfrentamos um pouco as condições, até porque também tinha que cumprir alguns compromissos que ficou do ano passado, de 2018. E esse mês já começa uma queda, esse mês até setembro já é de queda. O município tem que ter muita cautela esses 3 meses, porque a gente sabe, inclusive hoje, vindo até da própria fala do governador João Azevedo, quando disse que o próprio FPE do estado caiu 10%, avalie o FPM dos municípios. Estamos deixando fechar esse mês para a gente poder fazer uma avaliação geral de quanto vai ser essa queda. Mas agora é um período de cautela, é um período que eu acho que os municípios têm que pensar melhor do que vai fazer, porque a dificuldade é imensa. Tivemos alguns municípios que anunciaram, principalmente Cabedelo, João Pessoa, Campina Grande, anunciaram a antecipação da primeira parcela do 13º. Mas os municípios, na maioria dos casos na Paraíba, não têm condições de pagar essa primeira parcela em junho, é isso? Não tem. Eu acho que os municípios que têm arrecadação própria, sim. Tem alguns municípios que são favorecidos com arrecadação própria, mas você sabe que 72% dos municípios da Paraíba são municípios 06, são municípios pequenos. E esse município vive praticamente de repasse. Um ou outro que tem um royalty de algum minério, algum produto que ali tenha no município, mas a maioria absoluta não tem condição. Agora, municípios que têm arrecadação própria e já vêm, né, com esse planejamento, graças a Deus, eles estão podendo cumprir a metade do 13º. Queria eu poder participar também de pagar o meu 13º até a metade de todos os funcionários no meio do ano. Mas a gente sabe da dificuldade, temos que ter cautela, mas no final do ano, com essa cautela, a gente consegue fazer com que a gente execute a folha de pagamento. Bom, quando o senhor, como prefeito, fala em município 0,6%, está falando aí do índice do coeficiente do Fundo de Participação do Município, que esse é o menor coeficiente de um município paraibano para distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. O menor FPM, né? O menor FPM. E olha só, na composição da receita desses municípios está justamente também, de forma indireta, o repasse das aposentadorias, né, da população como um todo pelo INSS, né?
E há também essas expectativas dos prefeitos para saber, depois dessa reforma da Previdência, como é que esses repasses vão se comportar na economia dos municípios? Justamente, tem municípios pequenos que a própria aposentadoria, junto com o BCP, né, a prestação continuada, a prestação de benefício continuada, representa mais do que o FPM do município. A economia do município gira também nesse sentido. Quer dizer, você veja a gravidade de o município ficar fora disso aí. E a gente está lutando justamente por isso. A gente não pode deixar. E quanto àqueles municípios que têm regime próprio, você sabe que além de pagar o aposentado, a folha do aposentado, e recolher também, o município tem que pagar a folha de quem está na ativo. Sim. E você sabe que isso aí gera recursos para dentro do município. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que a gente vai fazer com que esses parlamentares no Congresso, tanto os paraibanos como os demais parlamentares do Brasil, junto com a CNM e as demais confederações, que a gente consiga fazer com que inclua essa reforma. É muito importante, Emerson. Os municípios carecem disso, senão vão quebrar. Os municípios vão pagar um preço muito alto. A gente estava comentando aqui sobre o FPM, o menor FPM, 0,6. São 135 municípios na Paraíba, 0,6. Você calcula aí município de pequeno porte. E aí vem a distribuição. Municípios que, como o meu, tem 8.500 habitantes, mas tem municípios também que tem mais de 8.500 habitantes, até quase 9, até quase 10 e ainda é 0,6. E tem um município que é pequeno, uma área territorial pequena, com 4.000, 5.000 pessoas, mas os problemas são iguais. A estrutura é igual, o gasto é praticamente igual. Um município 0,6 nessa cota de FPM, isso daria quanto por mês, mais ou menos? Em média, um município desse, em média do FPM, 650 mil reais. 650 mil reais. Isso tem que tirar os custos, tem que tirar a divisão da saúde e da educação. E fazer as contrapartidas, fazer as contrapartidas necessárias, que você tem que ter os seus índices de aplicação. Certo. Agora, prefeito, já tem alguma audiência marcada, algum encontro marcado com a bancada federal da Paraíba? Não, não tem. A gente vai promover agora, depois dos festejos juninos, né, São João, São Pedro, a gente vai sentar e vai marcar para a gente fazer um encontro juntamente com a bancada para poder, além de já ter mandado a carta, fazer essa cobrança junto com os prefeitos. Presidente da FAMUP, George Coelho, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Obrigado a você, Hermes, sempre convidado, estarei aqui para a gente debater os problemas do município da Paraíba. Obrigado mais uma vez.